Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Victor Leão e estou aqui para a gente falar um pouco mais sobre criação musical. Vamos lá? Então, nos últimos vídeos desse curso de criação musical, a gente tem experimentado algumas ferramentas de criação musical no smartphone e no computador. Entretanto, alguns alunos que estão fazendo esse curso, alguns alunos meus, lá do IFCE Campus Itapipoca, eles fizeram um trabalho incrível, estão fazendo um trabalho incrível, mas eles estão pecando por eu não ter desenvolvido ainda um conceito que nós vamos entender agora. Que conceito é esse, professor? É que uma música, é uma ideia. Então, de certa forma, é como se ela fosse um monólogo. O que é um monólogo, professor? É como se fosse um diálogo, só que de uma pessoa só. É o que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo um monólogo. Estou fazendo um discurso. Pronto. A música é como se fosse um discurso. Ou a gente ainda pode comparar, fica até talvez mais didático, a gente comparar uma peça musical com uma redação, com um texto. Na redação, como é que a gente trabalha? A redação, vocês concordam comigo que uma redação ela tem que ter uma redação a qualquer outro texto, uma matéria, por exemplo, um artigo. Mas vamos focar no exemplo da redação. Uma redação ela tem que ter início, meio e fim. Vocês concordam comigo? Da mesma forma que, por exemplo, um monólogo. Aqui, quando eu iniciei o vídeo, eu me apresentei e tal, isso seria a introdução do vídeo. Da mesma forma, em uma redação, você tem que fazer uma introdução. Depois da introdução, você faz um desenvolvimento e no final você faz uma finalização, uma conclusão. Da mesma forma, tem que ser uma obra musical, uma peça musical. Você não pode começar ela do nada, não desenvolver e nem muito menos terminar ela do nada. Ela tem que ser bem trabalhada dessa forma, essa questão, não é? Então, como é que pode ser trabalhada a introdução? Na introdução de uma redação, por exemplo, o que você faz? Você introduz ao leitor o assunto sobre o qual vai girar aquela redação. Na música é a mesma questão. Você vai introduzir ao ouvinte, vai apresentar ao ouvinte sobre o que vai se tratar aquela música que ele está começando a ouvir. Então, essa música que você está apresentando ao ouvinte, ela vai falar sobre o que? Ela é uma música eletrônica com elementos retrô, de timbres de jogos retrô, é isso? Inclusive eu gostei muito dos alunos que estão seguindo essa temática, tá? Ou ela é uma música que vai trabalhar mais elementos de rap. Então, na introdução, você já vai passar essa ideia para o ouvinte, tá? Mas você não vai apresentar todos os elementos da música. Você não pode fazer isso. Se você apresentar todos os elementos da música logo no começo, a música vai ficar muito repetitiva, porque você não vai ter novos elementos para apresentar no desenvolvimento da música. Então, uma música, assim como uma redação, assim como um monólogo, ela tem que ser desenvolvida aos poucos. Primeiro você introduz o tema e depois você vai desenvolvendo sobre aquela introdução, você vai construindo em cima dela, tá? Lembra aquele exemplo do Lego que eu dei? Para vocês entenderem melhor o que são os samples. Pois é, esse exemplo do Lego também pode ser usado aqui, mas para exemplificar, fazer analogia com outra coisa. Não seria uma analogia com o sample, seria uma analogia com a construção musical, com o desenvolvimento da música. Então você apresenta, olha, aqui vai ser o Lego que a gente vai trabalhar, vai ser desse jeito aqui, com essas cores, por exemplo. Mas você não vai apresentar todas as peças. E aí no desenvolvimento você vai acrescentando, ó, posso encaixar essa peça aqui, essa aqui, essa aqui, olha como essas peças se relacionam, tal, e vai construindo, no final você constrói lá, faz a sua construção, um castelo, seja lá o que for, que você esteja apresentando ao ouvinte. Aqui, obviamente, a gente não vai apresentar um castelo, a gente vai apresentar uma obra musical, uma peça musical. Então, após essa introdução, que você não pode apresentar todos os elementos, você tem que deixar cartas na manga, tá?
porque essas cartas elas vão ser usadas aos poucos no desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, você vai desenvolver a música, como o próprio nome já fala. Então, você vai apresentar novos elementos aos poucos. Apresenta um elemento aqui, apresenta outro, brinca com a interação desses elementos, usa efeitos, muda alguns elementos, muda a batida da música, a parte percussiva, e por aí vai. Então, no desenvolvimento, você vai desenvolver essa ideia. Digamos que você vai, com esses elementos que você introduziu na introdução e com esses novos elementos que você vai introduzir no desenvolvimento, você vai brincar de todas as formas possíveis. Você vai desenvolver esses elementos, combinar eles de todas as formas possíveis, desde que fique esteticamente agradável ao ouvido, tá? Desde que fique dentro da proposta da peça musical também. E no final, depois de você desenvolver a música, você vai então fazer uma finalização, fazer uma conclusão. Você não pode simplesmente... Esse foi um erro que alguns alunos e alunas caíram. Mas por quê? Culpa de quem? Culpa minha, porque a gente não tinha falado sobre isso ainda, mas estamos falando agora, tá? Mas não foi um erro meu não, isso tudo, meus movimentos são friamente calculados. Então... depois que você desenvolver a música, você vai finalizar a música. Você não pode simplesmente, se você está usando ali, por exemplo, o Splash, o aplicativo Splash, você não pode simplesmente apertar o botão de gravar, que no caso seria o botão de parar de gravar, e pronto. Você está só cortando a música, você não finalizou a música. Então o discurso, um monólogo, uma redação, ela precisa dessa finalização. Certo? Ela precisa principalmente dessa preparação do ouvinte, um aviso que a música vai terminar. Não pode simplesmente, acabou, pronto, cortou ali, ainda cortou fora do tempo. Então, como é que essa finalização pode ocorrer? Você pode voltar aos elementos da introdução. É uma ideia bacana, né? Porque você apresentou os elementos da introdução, desenvolveu e acrescentou novos elementos no desenvolvimento. E na conclusão, você pode relembrar o ouvinte, olha, mas o nosso assunto inicial era esse aqui, tá? Então você pode usar novamente os elementos da introdução. Outra forma também, que não são opções excludentes, você pode trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, é ir retirando os elementos aos poucos. Vai parando aqui, tira a guitarra, tira a bateria e tal, até sobrar um e tira... e finaliza a música, certo? Essa seria uma forma bem simples de finalizar a música. Outra forma também seria, na verdade, seria uma forma não tão usual, não tão, como é que eu posso falar, não tão comercial, não tão clichê, seria apresentar um elemento novo na conclusão. Seria na verdade, algo inesperado para o ouvinte. Então você pode, na verdade, apresentar um elemento novo, que seria, na verdade, de certa forma, mais simples. E depois você encerraria essa exposição desse novo elemento. Mas o importante é que encerre a reprodução desses samples antes de parar de gravar. Senão você vai cortar ali de qualquer jeito e vai ficar um corte mal cortado, tá? Mas foi o conceito principal que eu quis trazer com esse vídeo para vocês. É justamente esse, que a música, uma peça musical, é um discurso, é uma redação, é um... Como é que fala aquele tipo de texto? É uma... Esqueci agora, não importa. É uma exposição de uma ideia, tá? Então é isso. Então ela precisa dessa introdução, desse desenvolvimento e dessa finalização, tá? Principalmente a finalização, que foi o erro que eu tive mais discentes que cometeram esse erro, tá? Então essa finalização ela tem que ser feita, ela tem que ser trabalhada, ela não pode ser simplesmente um corte na gravação e pronto, porque a música não foi finalizada ali, você apenas encerrou a gravação, certo? Então espero que vocês tenham absorvido isso que eu expus, tá? E trabalhem novas composições, novas criações musicais a partir desse conceito agora, tá? Porque vocês não tinham ideia disso, agora que vocês têm, vocês vão poder trabalhar
as suas criações musicais sob uma nova perspectiva, com o horizonte musical, o horizonte da criação musical ampliado agora. Outra coisa legal que vocês podem fazer também é ouvir uma música no estilo da música que vocês estão compondo. E ouvindo essa música, vocês podem notar como é que acontece essa introdução, esse desenvolvimento e essa finalização. A partir daí vocês podem adotar essa música como referência para a música de vocês, tentar trabalhar de uma forma semelhante, ou então vocês podem chegar à conclusão, não acho que não dá certo essa forma que foi trabalhada essa música, o desenvolvimento dessa música, a forma dessa música, mas eu vou trabalhar de outra forma. E aí você pode trabalhar com outra proposta, porque para aprimorar o processo de criação musical não basta só criar. Obviamente que o principal é criar, mas além de criar você também precisa ouvir música, tá? Mas não ouvir de qualquer jeito, ouvir de forma ativa, ouvir de forma crítica, de forma analítica, certo? Então é isso, o vídeo de hoje termina por aqui. Eu desejo a todos aí uma ótima semana, um ótimo final de semana e até a próxima.